Até cansei de falar. Falar cansa, sabia? Eu, hein? É... Falando em falar cansa, eu nem ia falar disso. Mas uma vez eu fiz uma entrevista de emprego. Uma vez. Não foi hoje, não, tá? Não foi, eu não sei quem tá escutando esse podcast, então eu tenho que fingir que foi uma vez. Teve uma vez, né, que eu tava fazendo uma entrevista de emprego. Um dia eu tava fazendo uma entrevista de emprego. Não foi hoje, tá bom? Não foi hoje. Se tiver alguém do trabalho escutando, não foi hoje isso. Eu fui uma vez fazer uma entrevista de emprego. Isso aí já foi um tempo já, né? E aí, eu queria falar sobre esse podcast, porque ele me ajuda bastante, sabe? Eu percebi que eu melhorei, graças ao podcast, eu melhorei no palco. É, o pensamento rápido, tá ligado? Não que eu seja bom também, tá? Não tô falando isso. Mas assim, antes, quando eu ia fazer show e alguém falava na plateia, me travava, eu não conseguia responder a pessoa, eu não conseguia continuar o meu show com as minhas piadas, porque acontecia sabe? Imagina, você tá dirigindo, do nada aparece uma parede na sua frente. Mano, era isso que acontecia. Bloqueava, eu não conseguia ir pra frente nem pra trás fazer nada. E aí eu percebi que com o podcast eu aprendi a desenvolver essa habilidade de continuar falando, tá ligado? Às vezes eu continuo uma piada, às vezes eu entro em outra piada, às vezes eu converso com a pessoa, não que seja engraçado, não tô falando isso, mas eu tô falando que já me destravou nessa parada de se a pessoa me atrapalhou, eu perdi totalmente o controle. Isso me ajudou bastante. E aí teve uma vez que eu tava fazendo uma entrevista, né? Já faz tempo isso aí já. Ixi, faz tempo. E aí, mano, eu percebi que eu falei isso na uma outra entrevista que eu fiz no último trabalho que eu tive, eu falei já disso. O podcast me ajudou, mano, porque eu consegui desenrolar, eu consegui falar, sabe? O único problema é que eu não podia fazer nenhuma gracinha. Sabe? Aqui eu posso fazer gracinha, dar risada, contar uma piada, sabe? Lá não, lá eu tinha que falar sério, né? Na época que eu fiz a entrevista. E aí, mano, eu comecei a falar, e aí eu falei assim, mano, pra onde que eu vou? Na minha cabeça, eu tava pensando, caralho, pra onde que eu vou, André? O que que você tá falando? Sabe? Pra onde você tá indo? E eu falando, enquanto isso eu tava falando. E aí, mano, eu comecei a não me perder nas palavras, mas eu percebi que eu tava falando, eu não tinha pra onde ir, e eu não sabia por que eu tava falando mais. Eu já deveria ter parado de falar. E aí, nisso, o podcast me ajudou. Porque ali, com certeza, se fosse alguns anos atrás, eu ia travar, eu ia gaguejar, ia ficar um negócio constrangedor, assim. Mas graças ao podcast, a essa habilidade que eu desenvolvi de continuar falando, mesmo sem ter nada pra falar, eu consegui. Porém, mano, eu fiquei igual aquela cena do Michael Scott, sabe? No The Office. Ele começa a falar e ele fala que não consegue parar de falar, porque às vezes ele começa a falar uma coisa e não tem fim, e aí ele só continua falando e não tem nada pra dizer. Eu fiquei desse jeito, mano. Caralho. Foi bom ruim. Mas o podcast me ajudou. Porque antigamente eu ia travar e ia ser muito pior. Caralho, mano. O podcast me ajuda. Eu gosto de vir aqui gravar o podcast. Me ajuda muito.